Por conta desse cara, várias pessoas estão conseguindo resultados incríveis em seus primeiros meses trabalhando pela internet. Então, se você quiser ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Se você pegou a informação que você queria guardar e repetiu tantas vezes, por que ela não foi armazenada? Porque se a gente pensa em neurociência, tem um negócio chamado neuroplasticidade, que tem um conceito muito simples chamado lei de Hebb. O que é lei de Hebb? Neurônios que disparam juntos ficam mais fortes. Então, toda vez que você repete, em geral, você torna aqueles neurônios mais fortes, você se lembra mais daquela informação. Por que repetir sem parar é péssimo para a memória? Porque quantas vezes a gente já tem, tantas vezes, a gente tentou repetiu. Simples. Isso chama fenômeno da reminiscência. Quando a gente repete uma informação, e às vezes vai ter que repetir mesmo, a gente repetiu uma informação, a gente tem que guardar um tempo para repetir de novo. É como se estivesse acontecendo o download. Aquele download... Então, por exemplo, se eu falo, sei lá, vamos supor que eu quero falar do site neuroansiedade.com. Eu ajudo muito mais a audiência a lembrar do site falando isso poucas vezes, porque nesse momento, essas sinapses do neuroansiedade.com, onde tem um curso que é R$ 1.597 a R$1, esse site ainda está criando conexões neurais. Toda vez que você começa a repetir exaustivamente a informação, você começa a aprender menos. Essa é a primeira orientação que a gente tem que dar. Chama fenômeno da reminiscência. E tem uma técnica de memória muito legal, super simples, chamado flashcards. Já vou falar de flash, você deu aula de inglês, da cultura inglesa, que é boss, né? Que usa flashcards direto. Cara, flashcard no exterior é muito utilizado. Os flashcards são... Você viu o sotaque, né? O que são os flashcards? São os cartõezinhos que você coloca informação para você revisar ao longo do dia. Na aprendizagem de idiomas é comum, por exemplo, ter lá, sei lá, tem um desenho de uma figura e do outro lado tem a figura em inglês. Por que isso ajuda tanto? Duas questões. Primeiro, respeita o espaço entre as repetições. Não adianta você ficar repetindo sem parar, cara. Você vai memorizar o vocabulário no outro idioma, repetindo de vez em quando. É muito mais a persistência, a frequência, do que realmente ficar fazendo uma maratona assim, sem parar, entendeu? E segunda coisa bem interessante do flashcard, que aí tem a ver com dica de aprendizado de novos idiomas, que eu vou falar dos problemas da tradução. Tradução pode ser bom e pode ser péssimo para aprendizado de novo idioma. Vou falar sobre isso. Inclusive, tem o curso supermemoria.com.br. Né? No curso supermemoria.com.br você aprende a ter uma supermemória. Belo domínio. Domínio é bom. Domínio é bom, né? Supermemoria.com.br que eu ensino sobre curso de memorização para provas, concursos e tem inclusive um módulo sobre idiomas. O que é negócio do idioma que é interessante? Igor, aproveitando que você é especialista em novos idiomas, já sou mais, já faz muito tempo. Mas você tirou a prova boss, que eu tô ligado. A prova lá de proficiência, o senhor passou. Português passou. E várias bostas. Falo português, um pouco de inglês e várias bostas. Mas o que acontece com o idioma? O Igor com certeza conheceu pessoas que eram capazes, olha que interessante, de ler qualquer coisa em inglês e não conseguem falar inglês. Elas conseguem fazer a decodificação fonética e o significado, mas não era realmente capaz de conseguir estabelecer uma conexão, uma conversa em inglês. Isso acontece por questões de neurociência. Vamos supor, por exemplo, estava em Paris, passeando, e eu não sei francês. Mas eu sabia que a frase "combien ça coûte" era uma frase que resolvia meus problemas de saber o preço das coisas. Assim como eu poderia, nos Estados Unidos, saber how much does it cost, por exemplo. Eu não sei o que é how, não sei o que é much. É assim que a criança aprende, cara. Ela aprende o significado do bloco. São traduções feitas no bloco. Só que o que o brasileiro e várias pessoas de vários países, ao aprender inglês, fazem?
elas começam a promover uma tradução de decodificação de cada palavrinha que está participando do negócio. Que é um erro. Que é um erro, porque isso leva a uma sobrecarga da memória operacional, que é aquela mesmo da multitarefa. Então o cara, por exemplo, pegar aquela frase que não está em livro nenhum de inglês, né? The books on the table. Essa frase não tem lugar nenhum, se de onde tiraram esse negócio, mas enfim. The books on the table. O cara fica D-O-As... Book Porque é da livro. porra da música Isso lá, The Book. é on sobre table, mesa. O cara, quando começa a traduzir cada pedacinho, ele perde o entendimento global daquilo. Então, o ideal é evitar a tradução. Mas se for usar a tradução, que sejam traduções de expressões completas, que é exatamente como a criança faz. E no flashcard, tem essa possibilidade. Você pega, por exemplo, uma cena envolvendo alguma coisa e coloca no verso a frase. Você fazia alguma coisa desse tipo? Fazia especialmente com criança. Porque, e é interessante, porque como que a criança aprende outro idioma? Cara, a criança, ela olha pro copo e ela descobre que isso aqui chama copo. Acabou, cara. Não existe um... E às vezes ela vai errar. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu adorava assistir Zé Colmeia. E Tio Catatal. E eu aprendi que aquele bichinho chamava Catatal. Só que eu comecei a fazer uma coisa que a gente chama de generalização. Eu começava a chamar qualquer personagem de desenho animado de Catatal. É comum na aquisição de idioma a gente fazer isso. A gente começar a criar generalizações, porque a gente não entendeu a propriedade da palavra que a gente está aprendendo. Então, por exemplo, o Mickey, eu falava Catatal. Que eu achava que Catatal era desenho animado. Assim como a criança pode olhar um passarinho. Passarinho. Ah, passarinho. Aí vê a galinha, passarinho. Não, essa é galinha, é cocó, sei lá, alguma coisa assim. Porque essa generalização a gente costuma fazer. E às vezes eu cometo erro mesmo. Agora, então falando de uma boa memória, respeitar o fenômeno da reminiscência, saber fazer revisões, isso é essencial. Inclusive, tem uma coisa bem assustadora. Muita gente não sabe disso. Mas eu vou esperar um pouquinho, pelo amor de Deus, né? É molhar o bico, né, mano? Pelo amor de Deus, né? É uma aula, né? O que acontece é o seguinte. Que Tô esperando ponto ainda. quando a gente está falando de memorização, mas vamos supor que você está assistindo uma aula ou vendo um vídeo técnico sobre alguma coisa, que, aliás, é uma coisa que eu estou fazendo. Eu entro nas fissuras, não sei se vocês fazem isso, de assistir vídeo aleatório e começa a ver esses vídeos. Tem um cara que conserta coisa, do Tronic não sei o quê, que comprei 10 PlayStation 5 quebrado. Quantos eu vou conseguir consertar? Cara, eu fiquei viciado nessa merda. Porra, quero ver. Não entendo nada de eletrônica, enfim, tô lá assistindo. Mas vamos supor que você assistiu uma aula dessa, Douglas. Você tá gostando de seus hobbies aí, tá criando um mega robô, Megazord, cabulosão, tá estudando essa caralho desse negócio do Megazord. Se você tem uma aula sobre robótica, em 24 horas, se você não fizer revisão, você esquece de 60% a 80%. Ah, mas isso... Eu sou muito contra o ensino atual de como é hoje. Eu acho que ele não é revisado há bastante tempo. Porque o que você aprende na escola, se você não exercitar, você... Cara, e é uma coisa errada, porque o que a gente aprende na escola? Qual que é o grande problema? É o seguinte, a gente tem uma aprendizagem que é fake, aprendizagem falsa. O aluno aprende a matéria para fazer a prova e ele, depois da prova, ele já não quer saber mais daquilo, não sabe mais daquilo. Serve só para fazer a prova. Só fazer a prova, cara, eu achava isso absurdo. Eu dava aula de psicologia jurídica e eu falei, cara, todas as provas terão matéria acumulativa, porque você não está saindo desse semestre aqui apto a capítulo 12. Não, cara, você tá apto ao capítulo 1 ao 12. Então eu tenho que poder te perguntar, se eu não posso te perguntar numa prova do capítulo 1, isso aqui é uma farsa. A gente tá brincando, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, faz prova. Cara, prova... Aí, Igor, professor cuzão pra caralho. Pra caralho. Sabe por que na qualidade de aluno eu odiava isso, eu queria passar e foda-se. Pois é. Mas é muito ué. errado, cara. Mas eu sou completamente contra esse tipo de ensino, porque realmente você não aprende. Não aprende O não, que vai cara. te ensinar é a vida e as coisas do seu interesse. Pelo menos comigo Mas sempre foi assim. vamos lá, mas vamos fazer então um engajamento, por exemplo. Vamos lá.
A gente poderia tornar mais... Por exemplo, falando de robótica, cara. Olha a quantidade de aula de física que podia ser dada a partir de um videozinho lá de seus robôs brigando. Ah, sim, bastante. Isso é movimento retilíneo uniforme, isso é movimento retilíneo uniforme bem variável. Vamos falar, isso aqui tá acontecendo, lei de Newton. Isso aqui é lei da ação e reação. Porque se a gente não consegue mostrar pra... Cara, criança, ela é sedenta por informação. Você tem suas filhas, cara. Elas querem descobrir o mundo, elas são pequenas cientistas, como dizia Piaget. Elas querem descobrir tudo, cara. O que a escola faz? A escola faz a criança deixar de gostar de aprender. A escola, infelizmente, faz a criança começar a odiar a ler.